Você já parou para pensar, e se você nunca nasceu de novo, mesmo tendo sido batizado? E se o que você chama de vida cristã for apenas aparência? Há pessoas que frequentam igrejas há anos, cantam, servem, até pregam, mas nunca conheceram Jesus de verdade. Eu mesmo já vivi isso. Achava que era salvo, mas o meu coração ainda amava o pecado mais do que a presença de Deus. Hoje, quero te mostrar 7 sinais que revelam que alguém não nasceu de novo, mesmo que tenha passado pelas águas do batismo. E se esses sinais estiverem em você, é hora de se arrepender antes que seja tarde demais. Fique comigo até o fim. O que você vai ouvir pode decidir o destino eterno da sua alma. Antes de continuarmos, se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, deixa o teu like agora mesmo e se inscreve no canal. Aqui, nós falamos de verdades espirituais profundas, aquelas que muitos evitam, mas que transformam vidas de verdade. Cada vídeo é feito com oração e propósito, para te aproximar de Cristo e abrir teus olhos para o que está acontecendo espiritualmente nesse tempo final. Então, ativa o sininho e vem comigo, porque hoje o Espírito Santo quer falar contigo diretamente. E se esse vídeo tocar o teu coração, escreve aqui nos comentários: Jesus, eu quero nascer de novo de verdade. Escreve isso com fé, porque declarar é o primeiro passo para uma mudança real. Quando você escreve, o inimigo vê que a tua alma está se rendendo ao poder de Deus. Então não deixa para depois. Comenta agora mesmo e mostra que o Espírito Santo ainda tem acesso ao teu coração. Eu me lembro do tempo em que eu achava que ser cristão era apenas frequentar o culto. Eu levantava as mãos, cantava alto, mas quando a música parava, meu coração continuava vazio. Eu dizia que amava a Deus, mas vivia como se Ele não existisse. Esse é o primeiro sinal de quem não nasceu de novo. A fé está apenas nos lábios, não no coração. Jesus disse em Mateus 15 verso 8, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Percebe? Ele não estava falando com ateus, mas com pessoas religiosas. Gente que participava dos rituais, conhecia a Escritura, mas não conhecia o autor dela. Quando alguém nasce de novo, algo muda radicalmente dentro da pessoa. O pecado começa a doer. A mentira incomoda. O orgulho se torna insuportável. Mas quem não nasceu de novo consegue viver no pecado e ainda achar que está tudo bem, porque vai à igreja. É o mesmo que tomar um banho vestindo roupas sujas. O corpo até parece limpo, mas por dentro a imundícia continua. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você. Você ora quando está em apuros, mas quando a tempestade passa, volta à vida antiga. Você lê a Bíblia quando precisa de consolo, mas não para obedecer. Você diz Deus me entende, mas na verdade, é você que não entende Deus. O segundo sinal de que alguém não nasceu de novo é não sentir a presença do Espírito Santo. Jesus prometeu, em João 14 verso 17, O Espírito da verdade habita convosco e estará em vós. Se você nasceu de novo, o Espírito habita em você. Ele fala contigo, te corrige, te guia. Mas se a tua vida é guiada por impulsos, por desejos, por emoções e não pela voz do Espírito, então talvez o batismo foi só um mergulho na água, não uma transformação de alma. Quando eu percebi isso em mim, chorei. Eu percebi que eu tinha aprendido a fingir fé. Eu sabia as palavras certas, mas meu coração estava seco. E foi ali, quebrado diante de Deus, que o Espírito Santo me mostrou: você foi à igreja, mas nunca foi à cruz. E esse é o ponto. Nascer de novo não é mudar de religião. É morrer para a velha vida e deixar Cristo viver em você. Como Paulo disse em Gálatas 2 verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se isso ainda não aconteceu contigo, então ainda há tempo. Mas o tempo está se encurtando. O terceiro sinal de que alguém não nasceu de novo é simples, mas devastador: não há mudança real de coração. A pessoa continua sendo a mesma, só que agora usa uma linguagem religiosa. Ela diz glória a Deus, mas guarda rancor. Canta eu te amo, Senhor, mas não perdoa quem a feriu. Ela fala de fé, mas vive dominada pelo medo. Esse tipo de cristianismo é perigoso, porque cria uma aparência de salvação, mas por dentro, o coração ainda é de pedra. Em Ezequiel 36 verso 26, Deus promete algo tremendo: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
Isso é o novo nascimento. É quando o Espírito de Deus substitui o coração endurecido por um coração sensível à voz dele. Mas se você continua frio, indiferente, e o pecado já não te causa tristeza, então o Espírito Santo ainda não fez morada. Eu me lembro de uma época em que eu ouvia pregações e nada me tocava. As pessoas choravam, se arrependiam, e eu, nada. Eu dizia, é que eu sou mais racional. Mas, na verdade, eu estava morto espiritualmente. Quando nasci de novo, eu comecei a sentir o peso das minhas palavras, o valor das pessoas e a dor que eu causava com o meu pecado. Foi ali que percebi, um coração regenerado sente o que Cristo sente. O quarto sinal de quem não nasceu de novo é a ausência de frutos espirituais. Jesus disse claramente em Mateus 7 verso 17 e 19, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você pode falar em línguas, pode até pregar, mas se a tua vida não manifesta amor, perdão, paciência, humildade, é tudo vaidade. O novo nascimento não é medido por dons, mas por frutos. E os frutos do Espírito, como Paulo escreve em Gálatas 5 verso 22, são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora pare e pense, quando as pessoas olham para a tua vida, o que elas veem? Um seguidor de Cristo, ou alguém que apenas fala dele? Porque quem nasce de novo não precisa provar nada com palavras, a mudança fala por si. O verdadeiro convertido não vive correndo atrás de sinais, ele se torna um sinal vivo de que Jesus ainda transforma vidas. E quem não nasceu de novo? Continua o mesmo, ano após ano, culpando o mundo, a igreja, o diabo, mas nunca olha para dentro. Eu precisei encarar o espelho da alma e admitir, Senhor, eu sou o problema. Foi ali que o Espírito Santo começou a reconstruir o que eu mesmo tinha destruído. O quinto sinal de que alguém não nasceu de novo, mesmo tendo sido batizado, é a falta de convicção de pecado. E esse é o mais perigoso de todos, porque é silencioso. A pessoa continua frequentando cultos, cantando, orando, mas dentro dela, o pecado já não provoca arrependimento, só desculpas. Eu me lembro bem de quando isso aconteceu comigo. Eu dizia, todos pecam, Deus entende, pelo menos eu não sou tão ruim quanto fulano. Era assim que eu mascarava o que o Espírito Santo tentava me mostrar. Mas quando o Espírito de Deus habita em alguém, ele não deixa o pecado repousar em paz. Ele incomoda, corrige, disciplina e até silencia, porque o Espírito Santo não convive com o pecado, ele o denuncia. Jesus disse em João 16 verso 8, e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se você nunca sente essa convicção, nunca sente a dor por ter entristecido a Deus, então talvez o Espírito Santo ainda não tenha vindo habitar em você. O novo nascimento começa com quebrantamento. Não é o choro emocional de um culto, mas a consciência profunda de que sem Cristo, você está espiritualmente morto. Sabe aquele tipo de pessoa que peça e depois diz, Deus me entende, o importante é o coração? Essa frase é o disfarce da carne. Quem nasce de novo não tenta justificar o erro, ele confessa, se humilha e busca perdão. Não porque tem medo do inferno, mas porque sente vergonha de desonrar o amor de Deus. Davi entendeu isso quando escreveu o Salmo 51 verso 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Percebe? Davi não pediu apenas para ser perdoado, ele pediu para ser purificado. E quem nasceu de novo pede a mesma coisa todos os dias, porque entende que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 verso 14. Mas quem não nasceu de novo, se acostuma. O pecado deixa de ser erro e vira costume. O Espírito Santo deixa de ser voz e vira eco distante. E aí vem o pior, a consciência começa a se calar. E quando a consciência se cala, o inferno se aproxima. Eu só percebi o quão longe estava de Deus quando o pecado já não me doía. Foi quando olhei para mim mesmo e vi que o meu coração estava endurecido, e chorei como nunca antes. Aquele choro foi o primeiro sinal de que o Espírito Santo estava me chamando de volta. Se você está ouvindo esta mensagem e sente um peso dentro do peito, não ignore. Esse peso pode ser o Espírito Santo te convencendo agora. E se ele te chama,
É porque ainda há tempo. O sexto sinal de que alguém não nasceu de novo é a religiosidade sem relacionamento com Deus. Esse é o disfarce mais comum dentro das igrejas. A pessoa se orgulha do que faz para Deus, mas nunca aprendeu a estar com Deus. Ela cumpre regras, mas não sente amor. Defende doutrinas, mas não vive a presença. Fala sobre Jesus, mas não fala com Jesus. Eu me lembro de quando eu mesmo vivia assim. Eu sabia todos os versículos, participava de todos os ministérios, mas quando as luzes do culto se apagavam, eu não tinha comunhão nenhuma com o Senhor. Era só um cristão de fachada. E o Espírito Santo me mostrou algo duro: você ama a obra, mas não ama o dono da obra. Em Mateus 7 verso 22-23, Jesus advertiu com palavras que deveriam estremecer qualquer crente: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Percebe? Eles faziam coisas para Deus, mas nunca o conheceram de verdade. A religião faz o homem subir ao púlpito, o novo nascimento o faz descer aos pés de Cristo. A religião ensina rituais, o novo nascimento ensina arrependimento. A religião muda o comportamento, o novo nascimento muda o coração. Muita gente hoje vive uma fé baseada em eventos, e não em intimidade. Sente a presença de Deus apenas no domingo, mas na segunda-feira volta a viver no automático. Mas quem nasceu de novo carrega a presença o tempo todo, no trabalho, em casa, no silêncio do quarto. Porque ele entendeu que o verdadeiro templo é o coração regenerado. Jesus disse em João 4 verso 23-24, mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso não é sobre cantar bonito, é sobre viver rendido. A religiosidade te faz orgulhoso, te coloca num pedestal espiritual. Mas o novo nascimento te coloca de joelhos. Quem nasceu de novo não precisa provar santidade, porque o Espírito Santo dentro dele já fala por suas atitudes. Mas quem não nasceu de novo, precisa mostrar, precisa ser visto, precisa de aplauso. E o pior, acha que está tudo bem porque tem ministério, cargo ou título. Mas diante de Deus, cargos não valem nada. O que conta é se o teu nome está escrito no livro da vida. E esse livro não registra membros de igreja, registra filhos nascidos do Espírito. O sétimo e último sinal de que alguém não nasceu de novo, mesmo tendo sido batizado, é a ausência de amor verdadeiro. E esse é o mais triste de todos, porque sem amor, tudo o resto desaba. Você pode ter dons, conhecimento, influência, mas se o amor não flui de dentro de você, é sinal de que o Espírito Santo ainda não habita aí. Jesus disse em João 13 verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é o selo do novo nascimento. Não o amor de palavras, mas o amor que perdoa, que suporta, que ajuda, que estende a mão mesmo quando o outro não merece. O amor que nasce do Espírito não é natural, é sobrenatural. E quem não nasceu de novo não consegue amar assim, porque o amor de Deus não está derramado em seu coração, Romanos 5 verso 5. Quando o Espírito Santo entra em alguém, ele arranca o ódio, o orgulho, o desejo de vingança, e coloca algo novo no lugar. Mas quando alguém vive sem amor, se torna frio, crítico, impaciente e insensível à dor do outro. E o pior, acha que está defendendo a verdade, mas na verdade está destruindo vidas com palavras duras e coração gelado. O apóstolo Paulo foi direto em 1 Coríntios 13 verso 2, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Nada. Sem amor, tudo o que fazemos perde o valor eterno. Eu mesmo vivi momentos em que achava que minha firmeza era zelo, mas era apenas frieza espiritual. Criticava, apontava erros, achando que era defender a doutrina, mas meu coração estava longe da graça. Foi o Espírito Santo que me fez entender: você está certo nas palavras, mas errado no espírito. Quando você nasce de novo, começa a sentir compaixão até pelos que te ferem. Você ora por quem te humilha.
Você abençoa quem te amaldiçoa. Porque dentro de você, Jesus vive de novo. E quando ele vive em alguém, o amor é inevitável. Mas quando o amor se apaga, o coração esfria, e a fé se torna ritual. É o início da morte espiritual. Foi por isso que Jesus advertiu em Mateus 24 verso 12, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essas palavras estão se cumprindo agora, dentro das igrejas, nos púlpitos, nas redes sociais. E talvez, dentro do teu coração. Se você percebe que o amor já não domina as tuas atitudes, peça a Deus para reacender o fogo. Porque nascer de novo é isso, deixar o Espírito Santo transformar um coração endurecido num coração que pulsa o amor de Cristo. Se até aqui o Espírito Santo falou contigo, então escuta com atenção, isso não é coincidência. Você está ouvindo esta mensagem porque Deus está te chamando, agora. Talvez você tenha vivido uma vida inteira dentro da igreja, mas longe de Cristo. Talvez você se batizou, cantou em corais, ajudou pessoas, mas o teu coração nunca foi realmente transformado. Hoje, o Senhor está te dizendo, filho, é tempo de nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos em João 3 verso 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um líder religioso, um homem respeitado, conhecedor das Escrituras. Mas Jesus olhou dentro dele e viu, faltava o essencial, vida espiritual verdadeira. E talvez esse também seja o teu caso. Você conhece a Bíblia, mas não conhece o autor. Você fala de Jesus, mas nunca permitiu que ele vivesse dentro de você. Você até acredita em Deus, mas nunca nasceu do Espírito. E esse é o chamado de hoje. Não importa o que você fez, o quanto errou, ou há quanto tempo vive uma fé sem vida. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Jesus está batendo a porta do teu coração, e se você ouvir a voz dele e abrir, ele vai entrar, vai limpar, vai restaurar, vai fazer tudo novo. Eu me lembro do dia em que decidi parar de fingir. Eu estava cansado de ser um cristão de aparência. Caí de joelhos e disse, Jesus, eu não quero mais te conhecer de ouvir falar. Eu quero nascer de novo. Naquele momento, algo aconteceu dentro de mim. O peso saiu. A paz entrou. E o Espírito Santo me mostrou que o velho eu tinha morrido, e um novo homem nasceu. E é isso que Deus quer fazer contigo hoje. Mas não adie. O arrependimento que é adiado pode nunca mais voltar. Cada minuto que passa é um passo mais perto da eternidade, e só quem nasce de novo verá o reino de Deus. Se essa palavra queimou no teu coração, fecha os teus olhos agora e diz com sinceridade, Jesus, eu quero nascer de novo. Transforma o meu coração, perdoa os meus pecados e enche-me do teu Espírito Santo. Fala com ele como um filho fala com o pai. Porque ele está te ouvindo agora mesmo. E se essa mensagem tocou a tua alma, deixa o teu like, se inscreve no canal, e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Há muitas vidas dormindo dentro das igrejas, achando que estão salvas, e talvez, por tua causa, uma alma desperte hoje. E antes de sair, escreve aqui nos comentários, Jesus, eu quero nascer de novo de verdade. Escreve com fé, como quem está selando um novo começo. Assiste também ao próximo vídeo do canal, porque a palavra que vem a seguir vai abrir teus olhos para algo que o inimigo tenta esconder há séculos. Não perca! Porque a tua salvação pode começar hoje. Se até aqui o Espírito Santo falou contigo, então escuta com atenção, isso não é por acaso. Você está ouvindo esta mensagem porque o céu inteiro está te chamando hoje. Talvez você já tenha passado pelas águas do batismo, talvez já tenha dito Senhor, Senhor. Mas o teu coração sabe que ainda falta algo. Sabe por quê? Porque o novo nascimento não acontece na água, acontece no coração. Jesus disse a Nicodemos, em João 3 verso 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essas palavras não eram para um ímpio, mas para um homem religioso, conhecedor da lei. E isso mostra que nem o conhecimento, nem a tradição, nem o título salvam. Só o novo nascimento pode te dar vida eterna. Talvez você tenha aprendido a parecer um crente, mas nunca aprendeu a ser um filho. Você fala bonito sobre fé, mas no fundo vive vazio, frio, cansado, lutando contra os mesmos pecados. Eu sei o que é isso.
Porque um dia eu também estava dentro da igreja, mas longe de Deus. Foi quando o Espírito Santo me confrontou e disse: você não precisa de um novo culto. Precisa de um novo coração. E foi ali, de joelhos, que eu disse: Jesus, eu quero nascer de novo. Naquela hora, senti como se o peso do mundo saísse das minhas costas. Pela primeira vez, a presença de Deus me preencheu, e eu entendi que o que faltava não era religião, era vida espiritual verdadeira. Se você sente esse peso agora, não ignore. Isso é o Espírito Santo te chamando. E se ele está chamando, é porque ainda há esperança. Fecha os teus olhos por um instante e fala com ele: Jesus, muda o meu coração. Mata o velho eu e faz nascer um novo em ti. Eu quero viver a tua vontade e andar na tua presença todos os dias. Fala com sinceridade. Porque o céu se move quando uma alma decide nascer de novo. E se essa palavra tocou teu coração, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem. Aqui, a verdade é pregada sem medo, porque o objetivo é te levar à presença de Cristo, não à aprovação dos homens. E escreve nos comentários: Jesus, eu quero nascer de novo de verdade. Declara isso publicamente, porque quando você confessa diante dos homens, Jesus te confessa diante do Pai. E antes de sair, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Talvez, através de ti, uma alma seja salva hoje. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde. E lembre-se, não há vida sem novo nascimento, e não há novo nascimento sem arrependimento. Até o próximo vídeo, e que a paz de Cristo permaneça contigo, hoje e para sempre. Amém.